Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Betânia, sou professora de redação no Cursinho Popular Estudivest e hoje é a aula 2 sobre estrutura do texto dissertativo e argumentativo para o Enem. Para você fazer um bom texto dissertativo argumentativo, tem 4 passos. Passo 1, entender o tema. Compreender o tema, o que está pedindo para você fazer. Segundo passo, formar sua opinião sobre o tema. O que você sabe sobre aquilo? Terceiro passo, escolher o seu argumento. Qual argumento que é bom o suficiente para você desenvolver e provar que a sua opinião primeira estava correta. Terceiro passo, fazer isso tudo de maneira organizada. E esse é o mais difícil. Então, como você vai fazer isso? Primeiro, projeto de texto. O que todo mundo faz? Você vai ter 1h10 para fazer o seu texto, a sua redação no Enem, e aí você pega e faz o quê? Pega a folha de rascunho, escreve o seu texto, põe as suas ideias do jeito que vai vir na sua cabeça, mais ou menos na estrutura do Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão, e aí depois pega a folha oficial, passa a limpo, colocando ponto, melhorando o vocabulário e dando aquela ajeitadinha marota. E aí pensa assim, arrasei, bombei, vou tirar 1000. Não, tá errado. Primeira coisa que você tem que fazer para fazer um texto organizado e coerente é fazer um projeto de texto. Então você vai fazer um projeto de texto, vai colocar todas as suas ideias no papel, isso cerca de 40 minutos. Então você vai colocar tudo que você sabe sobre aquilo, em frases, em palavras-chave que vai te lembrar. Depois você vai montar toda a estrutura. O que você vai falar na introdução, o que você vai falar no argumento e o que você vai falar na conclusão. E aí você vai criar a sua tese, que é a sua opinião, que vai ser defendida ao longo do texto. E a tese tem que ter uma situação, problema, que eu já vou explicar logo adiante. Então, depois de formar a sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão, você vai tirar o resto do tempo, 30 minutos, e vai passar limpo. Então, vou fazer uma analogia para ver se você fica mais fácil para você entender como que vai fazer na redação do Enem e o que é esperado de você na redação. O que a banca espera que você faça. Então, vou fazer uma analogia. Suponhamos que você tem na sua casa um quarto e você divide com seu irmão. E aí chega sua mãe muito puta e fala assim, esse quarto está fedendo. Vocês têm 5 minutos para tirar esse fedor daqui. E aí você vira pro seu irmão, vocês se olham e fala assim, nossa, e aí? E aí você pega e acha que, por exemplo, pode ser um tênis fedido. Ah, tem um tênis aqui, eu acho que tá dando mau cheiro. Tem roupa velha, tem uma roupa suja, eu acho que é isso que tá causando um cheiro ruim no quarto. E aí o seu irmão pensa assim, ah, eu acho que é a comida. Tem uma comida velha aqui, um resto de macarrão, eu acho que é isso que está dando cheiro ruim. Então, cada um pensou numa causa possível para o problema que é o cheiro ruim. E aí, vocês têm 5 minutos, cada um vai solucionar aquele problema que encontrou. Então, você vai tirar a roupa suja e o seu irmão vai tirar a comida. Então, mas o que isso tem a ver com o Enem? Então, vamos trocar os personagens. O seu irmão e você são os candidatos do Enem, que tem, ao invés de 5 minutos, tem 1h10. E a sua mãe, no caso, é a banca do Enem. Então, a banca te deu um problema. Por exemplo, a persistência da intolerância religiosa. Ela te perguntou se você concorda que existe intolerância religiosa ou se você acha que existe. Não, ela não te perguntou. Ela afirmou. Então, ela afirmou, você pode não concordar, falar, eu acho que não existe intolerância religiosa, mas ela não está te perguntando isso. E, inclusive, nos textos motivadores, ela vai te provar e vai te convencer que aquilo que ela colocou como um problema é realmente um problema. Então, ela não te perguntou, então você não vai discordar da banca. Você vai aceitar aquele problema e vai buscar soluções. Então, o tema, a persistência da intolerância religiosa, é um problema. Só que você vai procurar a causa daquele problema. E cada um dos candidatos vai pensar numa causa possível. Por exemplo, você pode achar que é falta de leis punitivas
ou falta de consciência histórica, falta de conhecimento de outras religiões. Então você vai solucionar isso, porque quando você soluciona o seu problema, o problema que você criou na sua tese, você vai solucionar o problema geral indiretamente. Porque se você fala que a persistência da intolerância religiosa se dá por falta de conhecimento das outras religiões e por falta de leis punitivas, se você soluciona os dois, você soluciona o de cima. Então, o que muita gente faz, primeiro, é tentar solucionar o de cima logo de uma vez, a persistência da intolerância religiosa, tenta solucionar, não coloca um problema seu na sua tese, ou a pessoa coloca o problema, chega no final, esquece de solucionar a falta de leis punitivas, por exemplo, com criação de leis pelo Poder Legislativo, e a falta de conhecimento de outras religiões. Por exemplo, o ensino religioso obrigatório nas escolas, que explicam todas as religiões. E aí a pessoa não soluciona isso, ela quer solucionar o problema. Aí vai lá e coloca: o governo deve fazer isso, deve investir em campanhas, deve punir, deve não sei o quê. E aí você não solucionou, não montou um texto coerente, não montou um texto coeso e não seguiu introdução, desenvolvimento e conclusão do texto dissertativo argumentativo do Enem. Então, o primeiro passo, lembra os passos iniciais que eu falei bem no comecinho do vídeo? 1. Compreender o tema, formar sua opinião sobre o assunto e organizar os seus argumentos. Eu creio que nesse vídeo eu já expliquei. Agora, como organizar isso de maneira eficiente e satisfatória, eu vou explicar no decorrer do curso, que vai ser a próxima aula de coesão e coerência. Tchau! E aí, quer saber mais sobre esse lugar que eu estou gravando esse vídeo? Vai, me siga no Instagram e olha nos destaques, beleza?